Imagens do mundo depois de Albert Einstein. Desde as elucubrações geniais dos primeiros filósofos gregos, até hoje permanecem as mesmas perguntas sobre a origem do mundo, de onde ele veio e para onde ele vai, por que existe o universo e por que existimos nós. O fato, entretanto, é que existimos e somos impelidos por alguma estranha força a nos perguntar sobre as origens e o significado da existência das coisas. Muitas investigações cosmológicas foram sendo acumuladas e muitas respostas foram sendo oferecidas às buscas de conhecimento empreendidas. Teorias explicativas foram propostas e modelos cosmológicos passaram a fazer parte das imagens cotidianas que os homens foram fazendo sobre o mundo que se estendia sobre suas cabeças. O principal desses modelos cosmológicos, adotados por um dos mais longos períodos da história da humanidade, foi o modelo cosmológico geocêntrico, proposto pelo filósofo grego Aristóteles, e referendado pela Igreja Católica, que o tomou como dogma de fé. Segundo esse modelo, a Terra era esférica e se encontrava imóvel no centro do universo. Em torno dela giravam em 8 órbitas circulares a Lua, o planeta Mercúrio, o planeta Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e finalmente havia a esfera das estrelas fixas que giravam juntas, mantendo as distâncias relativas entre elas. Assim era a ordem do universo, tal como existia desde sempre, segundo Aristóteles, embora este não acreditasse, assim como quase todos os filósofos gregos da época, na ideia de um momento inicial da criação, trazido para a cultura ocidental pela tradição judaico-cristã. Esta ordem, entretanto, era apoiada em princípios de perfeição divina, de uma harmonia celeste que revelava as finalidades absolutas da existência das coisas do mundo. Esse modelo cosmológico foi conhecido como modelo geocêntrico e, do ponto de vista astronômico, foi aperfeiçoado no século II por Ptolomeu, obra conhecida como Almagesto. Em 1914, no entanto, foi proposto um modelo cosmológico mais simples pelo padre polonês Nicolau Copérnico. Sua ideia era de que o Sol é que devia ser considerado imóvel no centro do universo, que a Terra e todos os outros astros giravam em torno dele. Por isso, esse novo modelo cosmológico foi conhecido como modelo heliocêntrico. Esse novo modelo demorou a ser aceito, apesar de matematicamente mais simples, ele feria a percepção comum das pessoas e era repudiado pelos rigorosos tribunais da Santa Inquisição da Igreja Católica por ser julgado contrário à fé cristã. 100 anos se passaram até que o astrônomo alemão Johannes Kepler e o matemático italiano Galileu Galilei aceitassem essa nova imagem do mundo. Passaram a ver o Sol parado e a Terra girando em torno dele, contrariando todo o senso comum da época. Para fundamentar essas novas posições, valendo-se de uma luneta para observar os movimentos dos astros no céu e, mais do que isso, admitiram confiar mais em suas observações do que nos textos doutrinários da Igreja. Galileu, por pouco, escapou da fogueira da Inquisição, acusado de heresia, chegando a ter que renunciar publicamente às suas crenças heliocêntricas. Mas foi o físico e matemático inglês, o Sir Isaac Newton, que estabeleceu as leis teóricas do modelo heliocêntrico. Em 1687, ele publicou seu Princípios da Filosofia Natural, no qual elaborou a lei da gravitação universal, uma espécie de hierarquia, isto é, princípio causal universal da ordem do mundo. Propunha ele que existe entre os corpos uma misteriosa força de atração que é diretamente proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional às distâncias entre eles. Com o auxílio dessa lei, Newton demonstrou a forma elíptica das órbitas dos corpos celestes em torno do Sol, a forma elíptica do Kepler, né? Essa teoria da gravitação universal de Newton é até hoje considerada uma das mais geniais descobertas humanas. Existia, no entanto, a questão sobre a idade do universo. Em geral, acreditava-se que o universo havia sido criado por Deus aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, tendo-se como principal prova disso o relato do livro bíblico chamado Gênesis. Ora, os arqueólogos estudiosos que estudam o passado da Terra através de fósseis e ruínas afirmam que a civilização humana teve início após a última glaciação, formação de enormes quantidades de gelo na superfície da Terra, a última era do gelo, e que esse grande acontecimento geológico data de cerca de 80.000 anos. Encontraram-se indícios de que, nesta data, foram realizados os primeiros enterros rituais de sepultamento dos mortos. Isso corresponde à aquisição das primeiras ideias sobre o sentido da vida e da morte, ou seja, o aparecimento da linguagem, provavelmente vinculada no início a rituais de caráter religioso. Considerando que a origem da produção artificial do fogo pelos ancestrais do homem é estimada por volta de 800.000 anos, foi-se obrigado a retroceder ainda mais nos cálculos sobre a idade da Terra e do Universo.
Baseado nas mais recentes pesquisas científicas, hoje se estima a idade do universo entre 15 bilhões e 20 bilhões de anos, e a idade da Terra por volta de 5 bilhões de anos. Esse é o tempo necessário para a formação dos elementos químicos indispensáveis à vida, como o oxigênio e o carbono, que foram sintetizados em demorados processos realizados em altas temperaturas no interior das estrelas. Só a partir do progressivo resfriamento da Terra, que provavelmente já foi parte de uma grande estrela que explodiu, formando o sistema solar, é que foi possível a formação dos compostos necessários à existência de seres vivos como a água e os sais minerais. Apenas nos últimos instantes desse processo cosmológico é que surgiu o homem, este ser frágil que, no entanto, quer saber como tudo começou. Podemos saber sobre as raízes da nossa existência como seres vivos por causa dos indícios descobertos nos fósseis e restos de objetos utilizados pelo homem. Mas o caso é diferente no que se refere à história primitiva do universo. Mesmo assim, as modernas teorias cosmológicas apoiam-se em indícios bastante confiáveis de que em um passado longínquo, pelo menos 15 bilhões de anos, houve uma grande explosão que deu início a um processo de expansão do universo, uma velocidade constante, porém essa expansão também terá um fim. Quando o universo alcançar um certo tamanho crítico, ele iniciará uma contração contínua até chegar a um grande colapso, retornando às condições iniciais de onde tudo começou. Nada impede que tudo possa se repetir eternamente. Este, na verdade, é o mais novo modelo cosmológico proposto com base na teoria da relatividade formulada pelo cientista alemão Albert Einstein. O postulado fundamental da teoria da relatividade, como foi chamada, é que as leis científicas são as mesmas para todos os observadores em movimento livre, não importa qual seja a sua velocidade. Isso era verdadeiro para as leis do movimento de Newton, mas agora a ideia abrangia também a teoria de Maxwell e a velocidade da luz. Todos os observadores encontram a mesma medida de velocidade da luz, não importa o quão rápido estejam se movendo. Essa simples ideia tem consequências notáveis. Talvez as mais conhecidas sejam a equivalência de massa e energia, contida na famosa equação de Einstein. Energia é igual a massa vezes energia é igual a massa vezes eu esqueci o que é, esse é o significado da velocidade da luz, vezes a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, onde isso significa energia, m é massa e c é a velocidade da luz. E a lei que prevê que nada pode se deslocar com mais velocidade do que a própria luz. Atualmente, os cientistas descrevem o universo através de duas teorias parciais básicas: a teoria geral da relatividade e a mecânica quântica, que são as duas grandes contribuições intelectuais da primeira metade do século XX. A teoria geral da relatividade descreve a força da gravidade e a macroestrutura do universo, ou seja, a estrutura em escalas de apenas poucos quilômetros para um tamanho tão grande quanto um setilhão de quilômetros, que é o tamanho do universo observável. A mecânica quântica, por outro lado, lida com fenômenos em escalas extremamente pequenas, tais como 1/1.000.000 de centímetro. Infelizmente, entretanto, sabe-se que essas duas teorias são incompatíveis entre si, não podem ser ambas corretas. Um dos maiores desafios da física atualmente é a procura de uma nova teoria que as incorpore, uma teoria quântica da gravidade. E pior que ainda difere, porque no âmbito esse que nós vivemos, a física newtoniana é que funciona. No âmbito da física quântica é totalmente diferente, no âmbito macroscópico, da teoria de relatividade de Einstein, ainda mais diferente ainda. Então são três perspectivas diferentes. Portanto, caso se acredite que o universo não é arbitrário, mas sim governado por leis definidas, será preciso, em última análise, combinar as teorias parciais numa outra, completa, unificada, uma teoria de tudo, capaz de escrever tudo no universo, segundo Stephen Hawking na sua História do Tempo. É isso que estão buscando os cientistas atualmente. Tá tenso, viu? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem continua, like, não continua, dislike, até a próxima.